Estou aqui com o professor Moran para conversar sobre metodologias ativas, que é um tema que o senhor tem perseguido há bastante tempo aí, né? E hoje praticamente inunda aí os projetos, bem ou mal feitos, mas é uma referência aí. A gente ouve falar que várias instituições têm utilizado metodologias ativas, né? Então, vamos conversar um pouquinho do conceito, né? Que nem construtivismo. Hoje todo mundo já se fala construtivista, né? Até qualquer colégio, qualquer universidade. Então, professor, dá uma ideia para a gente o que são metodologias ativas ou alguns exemplos, né, de estratégias que podem ser utilizadas em metodologias ativas, né? Metodologia ativa é envolver mais o aluno, que ele seja muito mais participante. O grande salto na metodologia ativa deu à área de saúde na década de 60 do século passado, quando organizou o currículo por problemas. Então, em lugar dos alunos estudarem as disciplinas separadamente, eles trabalhavam um problema, parte em grupo, depois parte individual, uma série de etapas, e com tutoria. Então, o professor fica como tutor, mas o aluno tem que pesquisar e responder não é uma resposta única para um problema, mas quais seriam as soluções mais adequadas para esse problema. E com isso ele tem que pesquisar muito mais. Aprendizagem baseada em problemas. Isso. Então esses problemas vão se tornando mais complexos ao longo do curso. E a área de engenharia é outra área que depois pegou o problema, mas com o foco mais em projetos. Desenvolver projeto, que são problemas, mas às vezes já com um modelo que pode terminar num produto. Já num produto concreto. E daí ele vai passando a outras áreas, a área de design, tem muita influência. É uma forma de trabalhar com projetos, mas pensando no usuário. O design thinking é uma metodologia ativa em que você escuta o usuário, vai até esse usuário e trabalha muito a partir seria de muitas ideias, tempestade mental, refinando essas ideias, depois prototipando-as, quer dizer, fazendo com que uma delas seja testada e avaliada para depois ser implementada e tornada mais importante. Então, aprender fazendo, refletindo, ouvindo, testando e reavaliando. Dentro de cada disciplina, o professor, ele pode, por exemplo, inverter a forma como se ensinava. O que o aluno pode caminhar, pode fazer por si mesmo, quer dizer, uma aprendizagem básica, não precisa tanto de que o professor explique. Ele, através de vídeos, né, através de pesquisas, ele pode caminhar por sua conta e deixar para o momento presencial o que seria ir no nível mais complexo. Aí o professor pode aprofundar a partir dos conhecimentos prévios básicos, chegar a um nível mais profundo. Então, metodologias ativas são focar a partir de trabalhos em grupo que nós focamos, nós trabalhamos de projetos, de problemas, de inverter o processo, de design, envolver muito mais o aluno, em que o professor, em alguns momentos, expõe, e mesmo quando ele expõe, ele não faz sozinho a exposição. Ele dialoga, ele problematiza, ele pergunta, e aí há uma série de recursos, de tecnologias, de softwares, de aplicativos que depois nos ajudam a fazer isso. Por exemplo, a visualizar o que cada aluno faz, em que dificuldades ele tem, e com isso nós poderemos trabalhar com atividades diferentes para alunos diferentes. Então, metodologia ativa não é uma panaceia, não é novo, desde Dewey, no começo do século, fim do século XIX, começo do século XX, se trabalha, mas hoje temos uma série de instrumentos de apoio, tanto para o professor como para o aluno, como para a instituição, para que elas possam ser feitas com uma maior atenção às diferenças de cada aluno.
Se a gente quiser voltar no tempo, Sócrates, a maiêutica do Sócrates era ativa no sentido de fazer com que o interlocutor aluno descobrisse, chegasse à verdade, chegasse ao conceito. Que estava dentro dele. Então era um pouco como puxar dentro de cada um o conhecimento. Estudos de caso, o senhor não falou, mas obviamente está dentro, claro, que vem da área de administração, aí muito forte, cases, né? Estudos de caso também. São muito interessantes. Team-based, aprendizagem em times, em grupos. Quer dizer, estudo de caso não é necessariamente, também não leva a um produto, mas ele está próximo da aprendizagem baseada em problemas também, porque no fundo o caso é um problema, né? Não, ativa é tudo. Você trabalha com games também é um desenvolvimento de um processo, a construção de histórias, narrativas, tudo são, digamos, técnicas que expressam metodologias ativas. Eu digo que a metodologia é uma questão mais ampla que se expressa depois em algumas técnicas, trabalho em grupos ou aula invertida, são formas de fazer isso de forma muito mais participativa. Professor, só uma última questão, tem um livro do Maier que ele discute um pouco a questão das metodologias ativas. Ele dá um exemplo seguinte, ele fala, se você está assistindo um vídeo, ou mesmo uma aula expositiva muito boa, se o professor é um grande orador, ou se o vídeo é muito interessante, a princípio você está passivo, porque você não está resolvendo o problema nada, mas o seu processamento mental para aprendizagem pode ser muito mais valioso do que você está fazendo uma série de atividades na classe, ou jogando um game, mesmo aplicando um monte de coisa, só que do ponto de vista psicológico da aprendizagem você não está envolvendo. Quer dizer, a gente também não pode demonizar vamos dizer, o professor que dá aula expositiva, porque nós temos professores como o senhor, por exemplo, temos pessoas que dão palestras, que falam e que as pessoas, quando assistem, elas estão aprendendo, porque na verdade ela está mentalmente ativa, né? Então a gente não pode confundir também com a questão apenas física, né? Não, e só de física, que é meio ativa, é porque eu estou fazendo alguma coisa. Eu posso estar passivo fisicamente, mas eu posso estar cognitivamente muito ativo, né? O importante é estar ativo cognitivamente. Você despertar a curiosidade, que a pessoa, a problematização. Quando, por exemplo, uma aula dialogada é uma metodologia ativa, uma técnica dentro da metodologia ativa. Você faz perguntas, o aluno vai participando, ele vai complementando, isso também faz parte. Agora, o sentido mais profundo é realmente que o aluno se envolva muito mais em atividades e que sejam refletidas, porque atividade por atividade também não é aprendizagem. Então, isso aí seria hiperativa, a metodologia hiperativa. Né? E muita gente confunde a atividade só com o fazer. Então, essa cultura maker que está por trás, que se expressa nesses Fab Labs, laboratórios, é uma das manifestações hoje de como é importante para crianças e jovens aprenderem ativamente, aprender fazendo, desde alguma coisa manual até poder imprimir o produto que você desenhou, é também um caminho, e a partir daí refletir sobre o significado do que você construiu. Tá bom, muito obrigado aí, prazer em vê-los.